Estamos de volta com o terceiro bloco. Continuo aqui com o professor Ilan, continuo aqui com o aluno Rubens. Nós já falamos aqui sobre o estágio de forma geral, que se aplica a todos os cursos, independentemente do curso que você que está nos assistindo aí presta, né, o curso que você está fazendo. Falamos aqui sobre a lei do estágio, trouxemos aqui o ponto de vista do professor, o ponto de vista do aluno em relação ao ensino-aprendizagem, que é desencadeado e trabalhado ali nos núcleos, né, de prática, seja jurídica ou não, né, que é a prática aliada aos conhecimentos acadêmicos. Agora eu queria trazer, professor Ilan, o programa, mas voltado para dentro agora do EAJ, do serviço que é prestado aqui pela Universidade Vale do Rio Doce, pela nossa Univale. Eu já queria abrir com uma pergunta, porque eu acredito que tem muita gente que confunde. O EAJ da Univale, ele não tem nada a ver com a Defensoria Pública não é? Correto, Douglas. É uma pergunta oportuna, porque muitas pessoas, muitos assistidos, muitos clientes confundem o EAJ, os serviços que nós prestamos, com os serviços prestados pela Defensoria Pública. Não tem nada a ver. Apesar de ser o serviço do EAJ um serviço complementar, um serviço que ajuda, que auxilia, de certa forma, a Defensoria Pública, não há que se confundir. A Defensoria Pública é o órgão oficial de defesa do Estado, né, com previsão constitucional. Então, tem as atribuições próprias. O defensor público, ele é um concursado do Estado, ele tem esse dever, essa obrigação legal. E não se confunde, tem os quadros deles lá. E o EAJ, apesar do alto fluxo de serviços, né, o que daria até a entender, o que faz parecer com a Defensoria Pública, hoje nós estamos acompanhando cerca de mais ou menos uns 500 processos de natureza civil, mais ou menos uns 100 processos de natureza criminal, mas é um serviço completamente autônomo, desenvolvido, prestado aqui pela nossa instituição de iniciativa privada, apesar de filantrópica sem fins lucrativos, mas não implica dizer, não guarda relação com a Defensoria Pública. Eu já pude presenciar em audiências, no fórum, às vezes o cliente conversando, prestando o interrogatório numa audiência. Doutor, eu procurei o defensor público, eu levei o documento para o defensor público, se referindo a nós, orientadores, né, do estágio. E é um equívoco, a gente esclarece. É bom deixar claro que não tem essa ligação direta com a Defensoria Pública. Ou seja, no bom e claro português, né, como diz aí fora, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e vice-versa. E vice-versa, com certeza. Nessa mesma linha de pensamento, professor Ilan, qual que é o perfil do assistido? Ou seja, quem pode ser atendido ou pode procurar o EAJ para buscar assessoria jurídica? Isso, né, daí essa relação de similitude. O nosso público-alvo, né, a nossa assistência, ela se estende àquelas pessoas, aos hipossuficientes. Elas são submetidas a um preenchimento de um cadastro socioeconômico, né, socio-jurídico-econômico, para se realmente se aferir se é caso de assistência pelo EAJ ou não. Então, aparentemente, é até um pouco constrangedor, mas depois os estagiários eles explicam direitinho para o cliente o motivo daquelas perguntas, daquele questionário, porque é justamente para se averiguar se ele tem condições ou não de suportar uma contratação de um advogado particular para representar os seus direitos, né, os seus interesses em juízo. Então, a partir do momento que esse formulário é encaminhado para a coordenação, né, fazer a avaliação e verificar se é caso de atendimento ou não, aí nós iniciamos, né, em caso positivo, a assistência a esse cliente. E é claro que antes de prestar assistência, a gente conversa, daí a importante participação dos estagiários, no sentido de esclarecer as possibilidades, as demais orientações, para que realmente a gente venha deixar claro para o cliente se é caso ou não de propositura da ação. Tá? E também é interessante que no EAJ, sempre antes de tomar providências judiciais, até mesmo em homenagem, né, ao espírito de conciliação previsto no novo Código de Processo Civil, a gente tenta resolver, a gente tenta exaurir as formas de composição amigável. Agora, quando não é possível, os estagiários entram em contato com a parte
ex-adversa, quando não está representado ainda por advogado, né, em obediência à ética, e é possível, a gente resolve amigavelmente. Mas, do contrário, se for caso de propositura da ação, se realmente tiver justa causa para iniciarmos os trabalhos, né, aquelas questões jurídicas das condições da ação, se tiver possibilidade jurídica, tudo certinho, se o cliente, ele tem como trazer todos os documentos necessários para a propositura da ação, isso em caso de propositura de petição inicial. Muitas vezes também nós assistimos o cliente já em curso com o processo, então ele traz o mandado de intimação, ele traz o mandado de comparecimento a uma audiência, então a gente presta esse serviço, sempre deixando tudo isso claro para os nossos assistidos. Esclarecimento importante que você fez aí, que seria inclusive objeto de uma pergunta minha. Não só para propor ação, mas também para apresentar defesa, né? Ou qualquer comparecimento dentro de um processo. O EAJ, ele atende ao assistido em todo esse contexto processual. É necessidade processual, preencheu o perfil do assistido, a instituição, né, ou o EAJ vai atuar em benefício do cidadão, não é isso? A nossa atuação, ela é bastante ampla. Nós oferecemos o serviço jurídico de uma forma completa. A gente faz todo o acompanhamento, inclusive desde o procedimento, de um eventual procedimento administrativo, até a fase judicial propriamente dita. Desde aquele cliente que chega nos trazendo uma situação onde é necessário a propositura de uma ação penal, o início de um litígio, né, judicial, até mesmo aqueles que já se encontram em litígio e muitas vezes nos procura para apresentarmos a defesa e depois continuar com um acompanhamento, né? Então, muitas vezes a gente pega o caso já pela metade, já em andamento, já em curso. Também estende a assistência aos assistidos que, no curso do processo, às vezes, devido à situação econômica no momento, foi possível contratar um advogado particular. Então, nesses casos, quando, né, como já foi dito, a parte tendo condições de contratar uma assistência jurídica particular, nós não ingressamos, mas no curso do processo, devido a circunstâncias alheias, nos procura informando que não mais teve condições de custear o advogado, ou muitas vezes o advogado acaba renunciando, né, subestabelecendo, deixando a causa. Então, nesses casos, nós também, para não deixar desamparado os nossos clientes, a gente presta esse serviço também, né? A gente fornece essa assistência completa até o final da demanda. Muito bem, muito bem. Fazendo uma pergunta aqui, dentro desse contexto de atuação do dia a dia para o Rubens, a gente sabe, Rubens, que isso da vivência do dia a dia, eu tenho certeza que você se depara com isso até nos locais onde você convive, no seu meio social, seja de lazer, trabalho, né, socialmente também. As pessoas chegam até nós com algumas questões, com alguns questionamentos e às vezes se equivocam achando que é direito e não é. Isso é muito comum, por exemplo, no direito do consumidor. Alguns direitos que as pessoas acham que têm, na verdade não têm, né, porque a lei não dá aquele direito todo que ela acha que tem. Como é que funciona isso no dia a dia? Você já se deparou, eu quero perguntar o seguinte, você já se deparou com alguma situação que alguém veio até você, que você prestou atendimento direto, e essa pessoa achou que tinha determinado direito, e depois de analisar você viu que ela não tinha, e ela quis insistir bastante? Como é que funciona isso? Você já se deparou com esse tipo de situação? Isso é comum, isso é corriqueiro? Ou você viu algum colega envolvido nesse contexto? Sim, Douglas, eu já tive essa experiência 2 vezes durante o estágio. Como o senhor disse aí, cliente que chega no escritório para propor ação, que a gente, só daquela primeira consulta, aquela primeira conversa, a gente já sabe que a ação que ele está querendo propor não vai dar em nada. Não tem como levar adiante, até por falta de material e também porque, como a gente costuma falar, vai dar muita dor de cabeça para o cliente e ele vai perder muito tempo e no final ele sabe que vai acontecer o que a gente já falou, não vai dar em nada
E como a primeira assistência é só uma conversa mesmo, só uma consulta, eu já consegui convencer o cliente de que aquilo não seria bom para ele, e ele desistiu da ação e até saiu satisfeito com o atendimento prestado. Isso é importante, né, esclarecer, porque isso é coisa do dia a dia, né, professor Ilan? Às vezes a gente entra num embate desnecessário, aí já falando do ponto de vista do assistido. Você vai poupar um trabalho para ele, fala, olha, essa ação sua não é viável, ela não atende requisitos, você vai se desgastar, você vai ter dores de cabeça, porque é um processo, a gente sabe que ele é longo, ele é demorado, ele é custoso, ele é desgastante, né, do ponto de vista do dia a dia mesmo. E isso não é culpa de ninguém, isso não é culpa do advogado, isso não é culpa do juiz, isso não é culpa do promotor, isso não é culpa da parte, isso é culpa do sistema, né, que está abalroado, abarrotado, e muita gente tendo que dar conta de muita coisa. Então é importante ter essa consulta para fazer essa análise de fato, não é? Sim, com certeza. Até porque o problema desse cliente, pode até ser passível de resolução, de composição, mas não através do processo judicial. Talvez ele pode chegar nessa composição, nessa resolução de uma outra forma, não é? Então, por isso a importância de deixar claro para o cliente, porque o cliente ele é um leigo. E muitas vezes, por falta de conhecimento, ele chega no EAJ completamente permeado de razão. Eu tenho direito, né? Mas, na bem-verdade, se apoiando em um pseudo-direito. Daí que cabe nós, operadores do direito, passar para ele, né, a realidade do caso, para evitar você colocar o seu próprio cliente numa aventura judicial, né? Proporcionar ele esse dissabor no final da demanda. Então, para evitar isso, a gente vai orientar da melhor forma possível acerca dos seus direitos. Extremamente importante e relevante esse serviço prestado pelo EAJ, e principalmente tendo essa visão, né? Não litigar por litigar, é mais um processo na justiça, não. Se é viável, a gente faz, é todo direito. Se não, a gente tenta compor de alguma outra forma, talvez um acordo, alguma coisa assim. Sim. A gente já está chegando no final desse terceiro bloco, professor. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, duas perguntas em uma. Primeiro, qual a área de abrangência? É só a população de Governador Valadares? E quais as instâncias em que o EAJ atua? Só a primeira instância? Como é que funciona isso? Primeiro, eu reputo interessante fazer aqui um esclarecimento, porque quando o cliente nos procura, é bom deixar claro, Douglas, ele vem com aquele sentimento de derrota, como se tivesse um pouco frustrado por não ter condições de contratar um serviço particular, e ele pode até pensar, muitas vezes, ele indaga isso, se ele vai ser prejudicado pelo fato dele estar procurando a nossa assistência, e eu sempre pontuo para os nossos assistidos, né, que o fato de estar acompanhado pelo EAJ, uma assistência jurídica gratuita, não é motivo de desfavorecimento, não é motivo de se preocupar, não é motivo de prejuízo para a defesa dos interesses do cliente. Muito pelo contrário, nós procuramos trabalhar da maneira mais zelosa, mais atenciosa, mais diligenciosa possível, né, para atender, para suprir essas expectativas do nosso público, né? Então, é importante esse esclarecimento, e a nossa assistência, ela se limita, por uma imposição regimental, aos limites de nossa comarca, né, os municípios que compõem nossa comarca de Governador Valadares, mas em ambas as esferas das jurisdições, nós atuamos na Justiça Comum Estadual, nós atuamos na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral, né? Excepcionalmente, como nós temos por enquanto dois núcleos, o cível e o criminal, apesar do cível em seu aspecto lato, mas a gente não atende às demandas trabalhistas, por exemplo, previdenciárias. Excepcionalmente, quando, né, cada caso é um caso, quando a gente vê que realmente a gente tem condições de amparar, de cobrir esse cliente, a gente acaba atendendo, mas não é o nosso perfil. A gente se limita, né, à Justiça Estadual Comum, à Justiça Federal, e, em primeira instância, como a intervenção
em segunda instância, já começa a onerar um pouco a nossa instituição, e ela é uma instituição filantrópica, e certamente nós não temos condições de abarcar todo o processo nas instâncias superiores, fazer intervenções junto ao STJ, ao STF, fazer uma sustentação oral no tribunal, direto a gente impetra, por exemplo, no núcleo criminal, habeas corpus, onde a gente tiver a necessidade de fazer uma sustentação oral, mas nós não temos não temos recursos, né, para deslocar profissionais à capital para fazer esse tipo de serviço. Mas nós temos, sim, clientes que nós intervimos, não é? Através de peticionamentos, que a instituição, para isso, nos oferece toda a estrutura. Nós temos um serviço de protocolo postal disponível, né, aqui em nossa instituição, que eles remetem via correios as nossas petições, as nossas manifestações para os diversos órgãos do Poder Judiciário. Nós temos um setor de xerox que prontamente se disponibiliza, né, a questão das cópias dos processos para instruir pedidos, requerimentos. Então a gente tem toda essa estrutura e por conta disso temos sim no EAJ processos com intervenções em outras instâncias, né, do Poder Judiciário, junto ao STJ, ao STF. Felizmente o programa Questão de Direito está chegando ao final. Eu quero agradecer aqui o professor Erilan pelas colocações, que eu tenho certeza que foram de grande ajuda e esclarecimento para todos nós. Eu que agradeço, doutor, a você, a sua equipe, pela brilhante oportunidade e me coloco sempre ao inteiro dispor do programa. Com certeza nós vamos fazer uso dos seus conhecimentos mais vezes, professor. Quero agradecer aqui também ao nosso Rubens, né? Carinhosamente chamado pela turma, né? E até por nós professores de Rubinho, agora pode, né, Rubinho? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, fiquei muito feliz e lisonjeado com o convite. E em nome de todos os estagiários, agradecer o senhor, professor Erilan, pela participação também e a toda a sua equipe. Muito bem. Nós é que agradecemos a participação brilhante de vocês dois. E é isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Estaremos aqui mais uma vez, uma outra oportunidade, com outro tema, discutindo aqui o direito para que você, né, possa conhecer, perceber, exercer e se valer do seu direito. Um abraço a todos e até a próxima.